Salve, salve, rapaziada. Eu sou o Vertuan. Eu sou a Júlia Correia. Eu sou o João Vitor. A gente é do terceirão, terceiro B. A gente tá com uma iniciativa de podcast. E a gente é o Degradecast. A nossa ideia principal é fazer esse podcast pra conversar entre amigos. E a gente surgiu com essa... Surgiu, acho que nem sei direito como que surgiu isso, na verdade. Cara, foi ideia. Foi bem do nada. Foi bem do nada. Tipo, o Joãozinho, ele vivia falando sobre montar um podcast, porque a gente sempre conversou muito. Ele falava, não, vai render, vai render. E aí, a gente falando assim, do nada, numa conversa na sala de aula, eu falei, bora fazer então. Bom, e todo mundo animou, né? Bom, a nossa principal ideia é trazer ideias aqui de alunos, conversas, temas variados, de uma forma mais contraída e divertida para poder entreter você que está ouvindo nesse momento. Nosso espectador. A ideia é que a gente sempre traga um convidado, algum aluno, e ele escolha o tema do que a gente vai debater, mas hoje, como é o primeiro episódio piloto, não é mesmo? A gente vai debater só entre nós, falar um pouquinho da gente, a ideia do podcast mais aprofundadamente. A ideia do nome, que é muito genial, não é mesmo? É boa. É a nossa introdução, né? É o Degradecast. E é isso, você gostaria de começar explicando a origem do nome? Cara, vamos falar do nome. O nome é muito bom. A gente tava montando um grupo de trabalho de escola normal. Quando a gente precisava de um nome, né? A gente precisava de um nome pro grupo, pra gente ter uma identidade e tal. Não era esse grupo inicialmente. Era um outro grupo. Tá faltando 2. E todo mundo do grupo tinha cores diferentes. Então defina cores diferentes. Tonalidades diferentes. Uma pessoa branca, uma pessoa um pouco mais escurinha, um preto, um pardo. Lembrando que não temos dinheiro para advogado, então... E aí, basicamente, eu pensei na ideia, vamos chamar de degradê, como uma piada. Era uma piada, né? Porque vinha da cor mais clara até mais escura e tal. Mas o pessoal gostou, eles fizeram piada, virou uma piada interna. E agora surgiu como uma ideia pro podcast. Foi bem legal. Tipo, espontâneo, né? Sim. A ideia é muito boa, a gente tentou pensar em outros nomes pra dar no podcast, mas não conseguia pensar em outra melhor do que Degradê. E agora tá o Degradecast e é muito bom. E é isso aí. Você falou pouco, você começa primeiro. Fala sobre você, Little John. Bom, eu estudo aqui desde o 6º ano, conheci o Vinícius há 7 anos, a Júlia eu conheci esse ano. A gente decidiu formar essa ideia aqui, como o Vinícius disse... Eu tinha comentado já, só que a gente nunca pegou essa ideia pra levar muito a sério também. A gente já teve essa ideia no meio de vários grupos, essa é a primeira vez que a gente realmente tenta formar isso. E, bom, acho que é isso que eu poderia dizer. Vou passar agora para quem está no nosso centro da mesa. Eu gosto de bastante coisa, basquete, música, ler, assistir filme, essas paradas. E acho que conversar é uma parada muito boa. Então, essa parada do podcast é uma ideia muito legal, justamente porque dá pra expandir muito o que você pensa. Dá pra mudar pensamento, dá pra conhecer coisas novas. Com a gente trazendo convidados aqui, trazendo ideias diferentes, a gente vai cada vez mais descobrir coisas novas, porque sempre vai ter que vai ter uma história diferente, uma parada que a gente nunca nem pensou, tá ligado? E eu gostei muito disso. Eu nunca fui de conversar muito, mas esse ano eu acho que eu comecei a conversar bastante, comecei a interagir mais, E eu gostei da ideia do podcast justamente pra continuar essa parada, pra mim não perder isso. Isso aí saiu do papel, dificuldade pra isso. Isso aí. Bom, Júlia? Bom, vou falar um pouco de mim, que eu sou meio exibida, eu gosto de falar, né? Quem me conhece sabe. Eu estudo aqui também desde o 6º ano, só que coincidentemente eu nunca vi o Joãozinho, né? A gente se viu acho que esse ano, o Vinícius também, né? Meio que... Não, a gente era da mesma sala. algumas vezes. A gente era da mesma sala no primeiro, mas eu não lembro de você.
Eu não lembro. Mas eu estudo aqui há muito tempo. Eu tenho um carinho pelo Ismael, por mais que às vezes pareça que não, mas eu tenho um carinho muito grande. E eu também acho, concordo com o Bertô, que essa ideia de conversar é muito legal. Porque além da gente trazer convidados que são nossos amigos, é interessante a gente trazer quem a gente não conhece pra realmente expandir esses horizontes, a gente conhecer sobre mais a pessoa, sobre o assunto que ela vai querer falar. E a ideia da gente realmente ter a iniciativa de fazer um podcast é algo muito legal pra escola. Eu acho que é uma coisa muito interessante. E é certeza que a gente vai se orgulhar muito disso no futuro. Vai ser muito legal. Imagina a gente olhando... A gente adulto já olhando a gente conversando numa mesa com várias pessoas, vários assuntos diferentes. Tipo, é uma lembrança da hora, tá ligado? Porque poucas pessoas fazem isso, tipo, da nossa idade hoje em dia, mano. E é interessante que, além da questão da lembrança, né? A gente tá no terceiro ano nesse momento, a gente... A partir do ano que vem já não se vê mais tanto, mas a gente vai tentar manter essa ideia. Sim. É legal que a gente, aqui no Ismael, a gente tem muitos alunos com diversas habilidades, diversos conhecimentos, ou histórias interessantes que a gente pode trazer isso para conhecimento geral, histórias interessantes que valem a pena ser contadas, ou habilidades que valem a pena ser demonstradas e que não tem muita possibilidade no dia a dia. É legal que a gente dá um espaço para mostrar isso, né? Mostrar esse lado do Ismael. Sim, dá um espaço para quem quer falar poder falar, não é mesmo? E a gente se pontuou um pouco sobre o futuro. O que vocês acham da gente falar um pouco sobre isso? Que a gente nós somos muito novos, mas consequentemente a gente está no terceiro e essa pressão de, nossa, você precisa fazer alguma coisa em sua vida, decidir o que você quer fazer, cai muito sobre a gente. Então, pra gente até introduzir um pouco pra quem tá ouvindo, o que vocês planejam fazer depois que saírem da escola? Quais são os objetivos de vocês? Pra dar até uma esperança pra quem... É que eu tô tão perdida quanto, mas às vezes a gente dá uma esperança pra alguém. Às vezes surge um plano aqui no meio, né? Deixa eu puxar essa cadeira. Quer começar? Começa. Mano, pode ser, tipo... É uma parada bem... que deixa você indeciso, né? Porque... a gente muda de pensamento direto. Então a gente não sabe se a gente vai querer ou não aquilo que a gente acha que quer agora no futuro. Então, vamos supor, a gente escolhe um curso agora, uma faculdade agora, a gente não sabe se vai querer, se vai realmente gostar daquilo depois, né? Mas comigo, minha mãe, meus pais, minha família, eles cobram bastante. Até porque eles se preocupam, né, comigo, então isso é normal. Que me incentiva, né, também. Sim, mas eu particularmente eu sou bem de boa, assim, eu sei mais ou menos o que eu quero, no caso, eu tô tendendo bastante pra música. E se eu for fazer a faculdade de música, com certeza vai ser mais pela especialização do que por emprego, porque música não dá muito emprego, principalmente a faculdade, é mais por especialização mesmo. Mas se a gente for para pensar assim, num âmbito de design, de publicidade, eu acho que eu também me encaixo bem. Dá dinheiro gostaria. até, né? Se pensar na parte de dinheiro, design dá dinheiro. E é muito triste pensar que muita gente tem que abdicar do que realmente quer fazer, do seu sonho, porque a gente vive num país onde dá mais valor para coisas, sei lá, exatas, ou dá mais valor a um engenheiro. Eu ia falar engenheiro, mas dependendo até hoje em dia, nem isso está sendo muito valorizado. E eu conheço muita gente que, inclusive você que vai falar, não vou fazer o que eu tenho muita vontade de fazer, o meu sonho, porque eu não vou conseguir me sustentar. Isso é muito triste. A música não é valorizada, é muito difícil você conseguir reconhecimento na música. Em qualquer arte, eu acredito que é difícil. Desenho, pela falta de incentivo no Brasil, né? Com Sim, certeza. exatamente. E nem isso, eu acho que, já entrando em um outro tópico aqui, é mais a questão da mente humana mesmo. Sim. Tipo, eu já vi um experimento que o cara... ele era um mendigo, que ele tinha vários quadros de artes e ele vendia muito barato. Tipo, que eram, entre aspas, eram cópias de um autor muito reconhecido. E ninguém comprava porque era um mendigo que estava vendendo, sabe? Mas era igualzinho. Porém, depois foi revelado que essas artes eram as verdadeiras mesmo. Não era ele cópia. Que tinha feito, era realmente do autor. Ele fez esse experimento para provar que a arte depende de contexto. Então, a arte pode ser bonita, mas quem é valorizado é o autor. Então é muito difícil você conseguir alguma coisa no meio da arte. No ponto que a gente vive atualmente, principalmente na questão de quem tem vontade com arte, você gosta bastante de música e tal, acho que a questão de dificuldade é que chega um momento que a gente acaba tendo que dividir entre um
uma ideia real, né? Tipo, algo que a gente realmente pretende, igual você disse, o marketing, por exemplo, que é algo que a gente teria uma garantia maior. E uma questão mais fantasiosa, que seria a parte da música, assim, tipo, não fantasiosa de algo muito Mas distante. o que a gente gostaria, o que gostaria de Realmente, ser feito, e a algo- realidade. Meio que a gente acaba tendo que ter uma divisão em certo momento. Isso acaba sendo um pouco triste, mas acaba sendo o que meio que mantém a realidade. nossa realidade, né? Infelizmente. Porque você vê outros países igual a Europa valoriza muito, né? Realmente. Que é mais fácil de se lançar uma música, ou um filme, ou tentar na arte alguma coisa. Mas também não é motivo pra desistir, né? Tem Não, muita gente que claro. tem uma profissão principal, algo que realmente traz o sustento e faz o que realmente gosta como hobby. Isso ajuda até a desestressar. Vou dar até um exemplo igual. Tenho pessoas na minha família que trabalham com uma certa profissão, mas exercem o seu hobby pra poder se desestressar, porque gosta e faz isso e é muito feliz. Sim. Né? Dá pra conciliar as duas coisas. E voltando naquele assunto de futuro, né, que a gente entrou. Eu pretendo, de fato, entrar em um emprego, me estabilizar, principalmente no de design, porque eu tenho uma facilidade. E também já é arte, né? O design já é arte. E nesse mesmo tempo, tentar me garantir na música. O que seria melhor, porque daria uma estabilização melhor. Era mais garantido que eu não me ferrasse na vida. Sim. Que você teria um plano B, né? Exato. Eu acho que até pouco tempo eu não tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu acho que até agora mesmo, eu não sei. Eu não tenho certeza absoluta do que eu quero fazer. Tem muita gente que já sabe desde muito tempo, ou já tem definido na mente, tipo, eu quero fazer medicina, eu quero fazer jornalismo, eu quero fazer isso, isso, aquilo. Por mais que eu tenha áreas que eu quero seguir, eu acho que eu sempre tento manter meu leque aberto. E procuro sempre conhecer coisas novas pra poder ver realmente o que eu gosto. Por conta de alguns cursos que eu fiz, eu acabei me identificando com a área de gestão, no geral. Seja administração, seja até uma parte de RH, porque eu gosto de lidar com gente. Muita gente já fala, você vai se arrepender um pouco disso, porque ao longo do tempo você vai cansar um pouco de lidar com Tem que as ter paciência. pessoas. Só que eu acho que, por enquanto, assim, eu acho que na vida, nós temos determinadas qualidades, habilidades que a gente nasce ou desenvolve, e a gente tem que reconhecer essas qualidades para usar ao nosso favor. Então, se eu reconheço que eu sou uma pessoa que eu tenho facilidade em comunicação, lidar com gente, por que não incluir isso para me ajudar a trabalhar? Eu acho que é uma ideia muito boa. E voltando nessa área de gestão, eu penso muito em trabalhar com algo assim, sabe? Em questão de curso, eu penso fazer ou administração ou gestão da qualidade. Eu já falei muito com o Joãozinho sobre isso. Tem uma gama de cursos que eu quero fazer, mas é tudo voltado nessa área, sabe? Uhum. E eu acho que dependendo se você for um bom profissional, dá pra tirar um dinheirinho legal. E é realmente o que eu gosto de fazer, eu gosto de lidar com gente. É uma área bem segura, assim, se arruma com uma certa facilidade uma administração, uma gestão de qualidade. Qualquer empresa acaba tendo isso. Sim. E aí, depende, né? Às vezes a inteligência artificial vai lá e substitui meu trabalho, né? Mas fazer o quê, né? Aí, do jeito que tá agora, qualquer um tem que pensar nisso. Qualquer um, né? Também. Qualquer Então, né? música. Fazer um cursinho de TI aí, todo mundo, que se der errado, depois a gente já Daqui sabe. a uns episódios a gente pega esse tema aí. Já fica anotado, né? O perigo da inteligência artificial. A Malu vai amar falar disso. Poxa, é um bom tema mesmo, cara. É Exatamente. um bom tema. Agora vamos passar a palavra ao Fala aí, mano. Bom, em questão de futuro eu tenho essa ideia que eu falei de uma questão mais pé no chão, uma questão mais fantasiosa. Eu pretendo... Eu nunca tive muito problema, eu sempre tive algo em mente. Eu pretendia ter até uns 3 anos atrás, era um plano principal que eu Você é tinha. o mais rico de nós. Acontece que acho que por causa da pandemia, aquela questão de muita coisa digital, eu acabei perdendo o interesse. Acho que eu percebi que em 2 anos naquilo eu já não estava aguentando mais questão digital. Não, tipo, eu percebi que eu gostava mais de lidar com pessoas do que com máquinas. E eu acabei pendendo para a área do direito, onde eu tô pretendendo começar a cursar no ano que vem. É meio que uma plano principal. Em uma questão mais fantasiosa, eu acho que seria uma questão de música, um pouco parecido com o Vinícius. Eu sempre gostei muito do rock and roll, foi algo que eu sempre gostei, assim, rock, que meio que sumiu um pouco nos últimos tempos. Eu sempre tive... Dos últimos anos pra cá eu acabei criando uma vontade de talvez trabalhar com isso, talvez tentar lançar música nesse estilo, mas aí já seria algo mais futuro, talvez, É legal. Seria algo que talvez eu tentaria no futuro, naquela questão de algo Sim. fantasioso e algo mais pé no chão. Por que não? É legal, né? Sim. Exato. É bom, porque é fantasioso, mas na questão de, tipo... É difícil, né, mano? Tipo, você tem que querer muito pra conseguir. Ou você faz a fórmula que tem hoje em dia, de letras superficiais, A receitinha instrumental de bolo, superficial, né? que você vai estourar,
Ou você vai pro lado autêntico e, mano, só se tu quiser mesmo, velho. Tu vai Sim. ter que tentar ter. Você vê artistas mesmo que são famosos, tentam realmente lançar coisas que têm significado por trás, mas eu acho que a indústria da música, a gente pode até entrar nesse tópico agora também, acho que a gente fala um pouco de futuro já, né? De indústria da música que, meu, realmente, se alguém quer fazer alguma coisa de coração, quer botar uma letra ali que faz as pessoas pensar, colocar uma reflexão, algo totalmente que sai fora do que vende hoje em dia. Vai ser muito difícil, até pra quem é famoso fazer isso, é muito difícil. Porque, igual eu falei, as pessoas não dão valor. Tanto quanto antes, entendeu? Então você vê diversos artistas por aí fazendo música igual. E aí é isso que a Que gente as tem, que né? mais viralizam, as que o pessoal mais gosta, né? Porque ela é. Não é emocionante, não é impactante, mas ela é. Como posso dizer? Ela fixa na cabeça, Ela né? ela é viciante. É uma batida viciante, é uma letra fácil, Grudenta, simples né? e grudenta. Aquela letra chiclete. Todo mundo vai lembrar. Não é julgando também, porque a gente sabe que tem muita gente que gosta desse estilo musical. Também eu acho que assim como a indústria da música, a indústria da moda, da arte, sempre passa por vários períodos, né? Sim. Então, às vezes, esse é o que está acontecendo agora e a gente está presenciando. Não julgando, porque também não querendo desmerecer os artistas que fazem esse tipo de música, mas é realmente como você falou, não se faz mais rock como antigamente. As coisas se perderam. É Não se que, faz mais. tipo, essa questão da música não é julgando, tipo, desqualificando a música, mas não dá pra se negar uma grande facilidade hoje em dia por causa da tecnologia. Hoje em dia, acho que você até mexe um pouco isso. A gente tem aplicativos pra fazer batidas, aplicativos que simulam instrumentos. Hoje em dia já não se tem mais a necessidade de Criar, né? se saber tocar um instrumento às vezes, ou de se ter muita habilidade vocal por conta do autotune, de diversos aplicativos que facilitam. E a gente pode perceber dos últimos anos, há quanto tempo a gente não vê um grande guitarrista, um grande baterista, um grande nome surgir assim, acho que desde o início dos 2000, talvez antes de 2010. E hoje em dia as músicas que você falou, o que acaba viralizando as músicas é a internet. Sim. Atualmente a gente tem a tendência dos vídeos curtos, que quase todos consomem hoje, que não tem como ter uma grande música, não dá pra ter uma música de 7 a 5 minutos, as pessoas não dá pra pôr em um vídeo desse. Então a forma é fazer uma música simples, que fique na cabeça, que seja possível de implantar, porque essa moda tá em todo lugar, então meio que você divulga a música assim, por isso essas músicas mais simples acabam fazendo sucesso. Não vou mentir, de vez em quando você ouvir uma música sem pensar, às vezes, no que ela tá falando, se ela é profunda, não é legal, pra descontrair. De Você tá num fato. churrasco de família, você não quer, às vezes, pensar e refletir sobre aquela letra, você quer só comer Sim, um churrasco com a sua sim. família e Aproveitar um momento, né? aproveitar o momento e a música ser só a trilha sonora. Mas isso sempre, a gente tá falando aqui, eu não consigo lembrar de um artista que foi tão importante para a indústria da música como os anteriores que a gente teve, né? E os que eram bons ou acabaram morrendo, falecendo, ou terminou Aposentadoria, o grupo, né? aposentou, tá mais velhinho. É porque os atuais, eles não têm essa essência, eles... É que os atuais mesmo, eles estão em uma vibe diferente também, né? Eles Tá em alta, né? Eles estão numa indústria diferente, é tudo muito diferente. Os antigos, por exemplo, Michael Jackson, que inovou o pop, ou Elvis Presley, ou esse pessoal, eles estavam em uma parada muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje isso tudo já aconteceu, tudo já foi inovado. Então é muito difícil inovar de novo. Então, com a nossa mente, que é muito cansada, muito... Atualmente a gente tá na era da tecnologia, cara. por A gente conta nem da pensa tecnologia, direito. né? Exatamente. Então, Da internet. o pessoal, os artistas novos não tem aquele fascínio, aquela vontade, aquela disposição pra correr atrás de inovar na música. Tem muitos que eu acho que inovam bastante. Por exemplo, o Tyler, The Creator. Ele é bom, ele inova bastante. Tem vários atualmente, principalmente que eu conheço no mundo do rap, que fazem uma inovação legal. Mas, da mesma forma, acho que a maioria é a mesma forma, mano. É a mesma forma. É que esses acabam virando artistas mais de nicho, né? Um público específico que consome, eles não chegam a estourar pra poder trazer essas inovações. Eles acabam sendo triste. Quem inova não consegue fazer o mesmo sucesso, parece, infelizmente. Porque as indústrias mesmo, elas forçam aquele artista a vender, né? Porque senão Sim. é tudo um contrato, é tudo ali... Sim. É tudo lucro, né? Tudo lucro. Então, assim, se não vende, é prejuízo até para o artista, quanto prejuízo para a gravadora, ou enfim.
E aí eles acabam realmente fazendo isso porque é o que vende, né, gente? E aquela coisa, aquela coisa, às vezes é o tempo que a gente tá vivendo. Enquanto continuar vendendo, as pessoas vão continuar fazendo, entendeu? Né, as empresas vão investir no que dá lucro. Até um dia que, sei lá, aconteceu uma revolução, todo mundo, ai, não, chega de música genérica, aí todo mundo começa a criar uma É que acaba que, se você percebe, não é a primeira vez que a gente vê isso. A gente pega, por exemplo, até os 2000, a gente viu quase todos os estilos mudarem. Eu gosto, geralmente, do rock e do pop, são os que eu mais acompanho. O rock mesmo se tornou algo mais simples, geralmente eram muitas bandas de garagem nos anos 2000. O pop também foi muito para aquela questão do marketing, geralmente eles investiam em adolescentes, essas coisas, tipo, mais jovens que é claro que não vão ter a mesma habilidade que alguém estudar. Então, tipo, essa questão de simplificação das músicas já vem desde os 2000, se pensar. É que agora a gente vê o auge, por causa da facilidade da internet, de tudo hoje em dia viralizar de alguma forma. Mas é algo que já vem de um tempo. Acho que da virada do século pra cá, com a tecnologia, isso já vem acontecendo. É que a gente talvez esteja chegando no auge, onde não tem mais como o negócio ficar mais simples, tipo, mais genérico. Tipo, mais genérico do que já tá, principalmente no Brasil. A gente também tem que reconhecer que a internet, ela, ao mesmo tempo que deixa as coisas mais fáceis, facilita muita coisa, porque tem muitos artistas que foram reconhecidos por realmente seu talento pela internet. Eu sei, se eu não me engano, a Marília Mendonça mesmo, ela foi descoberta pela internet. Ela é uma... As pessoas lembram da Marília até hoje pelas músicas que ela fez, a importância que ela teve, assim. Aí você gostando do nome sertanejo é de se reconhecer, não é mesmo? Então não é de tão ruim assim em certos aspectos, mas esse que é o maior problema de deixar bem genéricas as coisas, sabe? Então, tem a grande maioria dos MCs de batalha de rima que iam pra batalhar nas praças, eles são conhecidos hoje em dia por causa da internet. Eles têm sustento pra família, têm dinheiro por causa da internet, porque eles foram reconhecidos nas batalhas de rima, pelas rimas e pelo estilo, pelo flow, pelo jeito diferente de rimar, mas tudo porque era divulgado na internet. Se não fosse divulgado na internet, a chance de, por exemplo, JP, Prado, esse pessoal que é famoso hoje em dia tá na mesma, é difícil se não fosse a internet. Seria a mínima, né? Porque antigamente o que divulgava muitos artistas era a televisão. Sim. Ou as rádios, geralmente se eu não me engano, antigamente... emissoras, né? Então, antigamente, se você tocava na rádio, seria o auge do sucesso, ou aparecesse um programa de TV. Hoje em dia é mais simples, porque você não depende de outra pessoa te chamar, de um apresentador querer você no programa dele, algo do tipo. Você tem a opção de colocar seu trabalho lá e tentar viralizar ele. Então, tem esse ponto positivo na internet. Sim, que se torna os artistas mais independentes, que você falou, não depende de alguma coisa maior. E que hoje em dia também tem um negócio que parece que os artistas... Antes eu acho que os artistas queriam muito aparecer na televisão porque era a única oportunidade deles serem reconhecidos. Realmente. Hoje em dia parece que as televisões que meio que vão chamando essa galera pra, tipo, tá implorando pra essa galera aparecer. Pra elas aparecerem, né? Porque acho que ninguém mais vê tanto televisão hoje em Os dia. artistas estão ficando maiores do que a própria televisão, de fato. Acho que aí seria a questão das plataformas estarem ficando maiores. Tipo, os meios de comunicação que esses artistas podem usar. Por exemplo, o Instagram. Internet no geral, né, fez isso, né? Sim. Realmente. Então, e eu gosto muito dos artistas underground, tipo, que não são reconhecidos, que estão começando agora, que estão lá embaixo, tipo, justamente porque eles não têm o que perder. Eles já não têm nada. Então, esses são os que mais se esforçam. São os que mais demonstram amor pela música, exato, né? Isso é muito legal. Eles se entregam na letra, no flow, eles se entregam no estilo, eles querem ser diferenciados. Alguns, é claro que saem do underground e vão direto pra fama por causa daquela formulazinha. Mas muitos que ficam no underground só estão lá porque eles são diferentes. Então eu acho que pra você encontrar o pessoal que é muito underground, tipo, muito mesmo, aí eu acho que nem dá. Porque eu acho que o algoritmo nem recomenda. Eu acho que, mano, eles são esquecidos mesmo. Você tem que fazer alguma coisa pra aparecer. É aquela parada, né? Marketing. Exatamente. No meu caso acaba sendo muito por acaso, incrivelmente. Tipo, eu costumo ver muito filme antigo. Eu curto muito filme dos anos 2000, sabe? Sim. Aqueles filmes bem... Sim, você viu pra ver na sessão da tarde, sei lá. Tipo, eu curto esse estilo de filme. Aqueles filmes que hoje em dia são bem esquecidos por muitos e tal. Eu acho legal essa época dos anos 2000, eu gosto de rock e tocava muito rock nesse filme. Eu pego a trilha sonora dos filmes, geralmente. A minha banda favorita atualmente eu peguei da trilha sonora de um filme, McFly. Eu peguei de um filme chamado Just My Luck. Eu peguei pra ver, tipo, só porque assim, peguei a música deles na trilha sonora.
O meu acaba sendo bem por isso mesmo, mas Legal. por acaso. É muito legal pegar música em trilha sonora. Eu já conheci muita música legal assim. Parece Também. que é muito fácil. Você pega um É. filme que é bom, você acha o filme tão bom que você vai ver a música que tem, as músicas que tem por trás e você descobre artistas novos. Isso é muito bom. A minha referência musical de achar artistas novos é meu pai, da minha família. Só que meu pai também fica nessa busca incessante de achar algo novo e eu realmente fico meio como que acha isso? Porque você pega o rap, aí aparece sempre os artistas mais famosos de rap, o pop, sempre os tops que estão lá em cima e é difícil você achar algo novo. É. E acaba que você está sempre nas mesmas coisas. É por isso que eu acho que você perguntar o estilo musical das outras pessoas é bom. Porque ela vai conhecer um artista que você não conhece. Qual que é o Mano, estilo, sim. qual que é A o estilo outra musical pessoa. favorito? Exato. A outra pessoa vai sempre conhecer um artista musical que você não conhece. Por exemplo, o meu pai, muitos artistas que ele falou pra mim, eu ouço até hoje porque eu gostei. E eu não fazia ideia que existia. Por exemplo, o Tim Maia, quando eu era criancinha, ele vivia tocando pra mim. Tocando não, né? Colocando pra mim ouvir. Porque ele gostava e eu conheci o Tim Maia por causa disso. E até hoje em dia ele me manda uma música aqui, uma ali. E fala, presta atenção no instrumental, presta atenção na letra. E aí eu descubro artistas novos assim também. Então você perguntar para as outras pessoas também é uma boa forma para você conhecer artistas novos e bons, né? Porque normalmente as pessoas ouvem coisas boas. Sim, E é legal você pegar essa questão, você perceber que sempre tem uma coisa de família, assim, já nas passadas você falou que o seu pai te recomendou a minha música. maior referência musical, meu pai. Então, você falou que o seu pai também te mostrava. No meu caso, quando eu comecei a me interessar por rock, a minha irmã mostrava muito, que ela pegou aquela época dos 2000, por isso que eu comecei a gostar, tipo, mostrar umas bandas da época dela. O meu pai também mostrava, ele pegou aquela época dos anos 80, então ele mostrou muita coisa. É legal que você percebe que sempre tem alguma relação familiar com isso, né? Gente mais velha que viveu um momento da música que a gente não viveu, então Exato. elas conseguem lembrar melhor, tipo, grupos que hoje em dia acabam por muito ser esquecidos, às vezes fizeram a juventude dos nossos pais, talvez os nossos irmãos mais velhos, que quem aqui possui, então, tipo, às vezes fizeram isso e hoje já são esquecidos, então, tipo, só ficou na lembrança de quem viveu aquilo e é legal que repassa pra gente isso. Tenta passar. Eu gosto de muitos estilos musicais, mas eu acho que a minha maior referência musical é meu pai. Porque principalmente a maioria das coisas que eu sei sobre rock, sobre rap, é ele que me mostrou. Mas também entre outras pessoas, tipo, minha madrasta me ensinou a ouvir Backstreet Boys, gente. Meu pai me ensinou a ouvir Racionais, quem me ensinou a ouvir. No rock, acho que a banda favorita dele é Scorpions. Eu sei que a minha mãe me ensinou a ouvir muito sertanejo, então realmente as pessoas que viveram naquela época tentam passar pra gente. E é legal, porque o que a gente sabe de música antiga é o que a gente ouviu, talvez na internet, ou o que nossos pais falaram pra mim, nossos familiares. Sim. Isso é muito legal, porque todo mundo tem uma referência familiar de música aqui, isso é muito bom. Isso é legal, meu. É legal como muda o padrão da música, né? Antigamente, se você pensar, tipo, até o começo dos anos 2000, o Backstreet Boys tinha muita gente que fazia chacota dos caras, né? Tipo... Então fala mal. Era não, tipo, até o começo dos anos 2000 era um negócio, as meninas que eu ouvia geralmente. Hoje em dia você vê os caras tinham uma habilidade, né? Só que na época virou piada. Assim, os caras tinham na um época talento. era realmente bem famoso, aí depois Então. fica chacota. E aí os caras, sei lá, já estão mais velhos, estão vivendo a vida, só que é de se reconhecer que, pô, os caras devem ter um. Eles tinham um talento, tipo, talento. não. É que na época a piada ultrapassava isso, só que você olhando hoje, olhando na época, os caras tinham um talento legal, tipo, os caras tinham uma voz boa pra cantar. É que na época era o Backstreet Boys e as Spice Girls. É, tinha o NSYNC também, que eu sei Cara, que eu era acho que as famoso Spice também. Girls foram antes, não tenho certeza. Foi Acho que antes? Mas eles... Foi no mesmo período. acho que ainda faz sucesso, Que eu era sei. tipo girl group e boy group, né? Eu sei esse negócio que você era falou. uma diferençazinha entre os grupos. e Tinha o tal. Backstreet Boys contra o N-Sync na época, eu lembro. É. Era uma baita uma rivalidade. É verdade. Eu sou bem menininha, eu gosto dessas coisas. Eu gosto muito do Backstreet Boys. Vou falar mal do Backstreet. Bom, voltando aqui, acho que eu quero começar uma pergunta. Meu, como a gente tá no último ano, a gente passou bastante coisa aqui, eu acho. Eu sei um pouco da história de vocês, mas
como que foi assim a experiência? Se a gente para pensar, a partir do ano que vem as coisas mudam bastante, acho que era legal a gente relembrar isso. Experiência de quantos anos? De todos os anos? De todos do os Ismael? anos. Como que foi assim, voltando a um tema mais central aqui pra nossa vida do que A pro partir do entretenimento? 6º ano, né? Bom, vamos começar com... Quem quer começar? Pode falar. Bom, Júlia, como que foi essa experiência no Ismael aqui? Tantos anos, desde a sexta? Uma história muito longa, muito longa. Porque, igual como eu falei, eu tô aqui desde o 6º ano. E eu vou tentar dar uma resumida, porque assim, quem já é meu amigo já deve ter escutado essa história. Mas eu estudava numa escolinha, lá na Policeia, que era o Júlio Atlas, né? E depois que eu saí do Júlio Atlas, é aquela coisa, as escolas mandam você pra escola que é mais perto da sua casa, né? E agora dessa minha escola do Júlio Atlas, eu era muito próxima dessa galera, até porque a gente é criança, a gente nem briga quando a gente é criança, né? Mas eu gostava muito dos meus amiguinhos e quando eu vim pro Ismael, porque eu moro aqui perto, a escola me mandou, o governo, sei lá quem é que cuida dessa parte aí, me mandou pro Ismael, enquanto todos os meus amiguinhos foram pro Fausto, que é a escola perto lá da Policeia. Então eu lembro que quando eu vim pro Ismael, hoje em dia eu reconheço que eu ficava muito na defensiva, sabe? Eu tava num lugar onde eu não conhecia ninguém. A única amiga que eu conhecia era de outra sala, então eu não... Eu tava num lugar totalmente desconhecido, com pessoas que eu não queria estar. Já tentei pedir muitas vezes pra minha mãe me mudar de escola e na época a mãe sabe o que faz, né? Era um Faz- desespero, né, assim, passar aí. Você fica... E assim, durante o meu 6º ano e meu 7º ano inteiro foram muito difíceis pra mim, porque assim, eu tinha meu grupinho de amigos, que eu sou amiga de muitos deles até hoje, só que muitos deles também vieram de outras escolas, então parece que a galera que veio de outras escolas se juntou e fez amizade, sabe? E durante muito tempo da minha vida, era esse meu grupinho com o resto da sala toda, que era muito unido, porque era a galera que já veio do Paulo Teixeira, então a galera se conhecia. E eu reconheço que hoje em dia eu ficava muito na defensiva, eu não queria interagir muito com ninguém, eu ficava mais no meu grupinho. E eu acho que também não tinha uma recepção muito da galera também, sabe? De também acolher, eu acho que era um pouco isso, não sei dizer. Realmente. E aí eu acho que tudo isso mudou quando chegou a pandemia. A pandemia mudou? Né, Tudo. mudou a vida de todo mundo Mudou a aqui, vida de alguma todo coisa. Dá pra fazer um episódio só sobre isso, se quiser depois. E eu acho que a gente fica meio carente, a gente começa a dar mais valor para as relações humanas que a gente tem. Eu parei pra pensar, poxa vida, eu tô com a mesma turma do 6º ano até o 9º, porque a gente pegou o 9º na pandemia. E aí eu voltei pra escola e muita gente falava pra mim, né, porque como era a mesma turma, né, do 6º até o 9º ano sempre foi a mesma turma. Falavam, nossa, você mudou muito, tá interagindo que nem gente com a gente agora. Mas é porque realmente a gente passa a dar valor e eu realmente reconheci que era mais um problema comigo, de eu estar na defensiva, de não querer aceitar o lugar que eu estava, do que com o ambiente mesmo. Porque a gente brinca que a gente não gosta do Ismael, mas o Ismael, comparado a outras escolas, é muito acolhedor. Você tem contato direto com os profissionais, o diretor, os coordenadores daqui. Assim, você consegue ter uma relação muito boa de cumplicidade com as pessoas aqui. As pessoas aqui eu não acho que são maldosas perto de outras escolas. Dá pra ter uma confiança aqui, né, com a equipe. É um lugar muito tranquilo De fato. e eu agradeço muito por eu ter continuado até aqui. E pra mim tem um valor muito especial o Ismael, porque é uma escola que eu tô desde o 6º ano, né? Então não tem como... eu fico pasma como tem gente que estuda desde o 6º ano e não quer nem vir na formatura, mano. Como assim? É estranho, né? A gente na comissão, a gente sabe como é mesmo. Sabe que o terceiro do dia 24 tá complicado. Tá difícil. É um desânimo. Bom, Vinícius, agora você teve até um período fora da escola, né? Pode Conta aí ser. como foi sua experiência durante os anos escolares. Voltou pra cá. Foi doideira. Quando eu entrei foi tipo o completo contrário da Júlia, porque eu saí do Paulo Teixeira, que é basicamente aqui perto, do lado da minha casa. Então todo mundo que era de lá veio pra cá, eu conheço praticamente a escola toda que veio do Paulo Teixeira. Mas mesmo assim a gente não conversa, né? Nem todo mundo ainda conversa, mesmo que conversasse lá, aqui a gente vai perdendo algumas amizades, encontrando outras e tal. Mas até a pandemia foi bem tranquilo pra mim, tipo, conheci bastante gente, amigo que eu tenho até hoje, o Joãozinho mesmo. No primeiro dia de aula eu conversei com ele, ele não lembra. Eu mas lembro. Cara, foi no primeiro dia de aula eu conheci o Joãozinho e estamos aí até hoje. Então foi legal, a jornada até aqui foi legal. Depois da pandemia ficou um pouco mais complicado, eu diria. Professores um pouco mais... matérias mais difíceis, professores mais difíceis. Ensino médio, pós-pandemia. Ensino médio, foi mais complicado, mas foi legal.
Agora, no primeiro ano eu não sei, eu acho que a pandemia que dá aquela afetada mesmo que vocês falaram. Acho uma Porque, desanimada, né? mano, no primeiro ano eu tava muito travado, não conseguia conversar direito, eu não gostava muito do ambiente assim. E aí eu decidi sair da escola, fui pra um lugar que eu não gostei muito, mas hoje eu agradeço por ter ido pra esse lugar, porque lá eu aprendi que aqui é muito bom. Eu conheci muitas pessoas boas, que são amigos meus até hoje. E eu aprendi a lidar com pessoas também. Porque eu tinha uma dificuldade em alguns aspectos. E lá eu aprendi a mudar isso. Então quando eu voltei, acho que eu voltei diferente, né? Voltei ano passado. E foi uma diferença muito grande. O pessoal bem mais legal, bem mais centrado. Acho que até porque amadureceu, né? O pessoal vai crescendo, vai Você amadurecendo. ficou quanto tempo lá na sua outra escola? Eu fiquei um ano. Eu saí em abril do primeiro ano, Dos 22? do ano retrasado, e voltei em abril de 2023. E foi da hora quando você saiu da escola que... Assim, acho que eu mantive contato com você o tempo todo que você passou fora. Ele acabou trazendo gente nova pra mim conhecer, assim, então, Que tipo, legal. acabou entrando gente do meio dele, assim, virando amigo meu também, foi Sim. da hora essa época. Dois vieram estudar aqui, o outro tá estudando lá no Jorge. A gente se conheceu lá e a gente saiu praticamente... A gente entrou todo mundo junto, mas ninguém conhecia ninguém. Fez amizade e quando foi saindo um por um, sabe? E quase no mesmo tempo. Então foi legal, a gente teve praticamente o mesmo destino ali, todo mundo. Que legal, que interessante. Foi uma passagem, né? Foi legal. E agora esse ano aí tá sendo da hora, eu tô gostando muito. Eu tô gostando pra caralho. É o último a ter que aproveitar, né, Tem gente? que aproveitar, né? E aí, Joãozinho, você gostaria de falar sobre a sua experiência? Bom, acho que no começo a minha foi mais parecida com a sua do que com a do Vinícius, assim, a minha família por algum motivo tinha uma cisma muito grande com escola particular, então até o quinto ano eu estudei em escola particular e eu, né, boy. honestamente eu falo que não tem nada de muito especial, assim, pra quem tem curiosidade, não vale tanta pena, né? No meu caso foi geralmente jogado fora, muita gente metida, essas coisas. Entrei aqui meio sem conhecer ninguém. O Vinícius mesmo falou que conhecia muita gente do Paulo Teixeira. No meu caso eu não conhecia ninguém. O Vinícius foi um dos primeiros, aí eu acabei entrando, a gente acabou meio que formando um grupo com outros amigos. Sim. E, eu nunca tive uma experiência muito ruim, assim, Ismael sempre foi um lugar legal, assim, eu gostei. Aqui eu aprendi a conviver mais com as pessoas, até o quinto ano eu não sabia muito bem. E, bom, acho que a Júlia até vai estranhar um pouco que ela fala que eu não sou uma pessoa muito de ir com os outros, só que eu tinha meio que um negócio de tentar me adaptar aos outros. Acho que o Vinícius vai lembrar, assim, tipo, eu tentava ir muito no gosto dos outros, muito É que vocês conhecem há muito mais tempo. Eu comecei vocês me aquecer, né? Eu tentava ir muito no gosto dos outros, até acabava sendo um pouco chato, eu falo isso, Vinícius, não sei como ele me aguenta até hoje. Todo mundo que era criança era chato, gente. É que eu tinha muito aquele negócio de ir na mania dos outros, tipo, tentar me adaptar aos grupos dos outros e, tipo, nessa... Aí veio a pandemia, deu uma afastada. Aí, depois da pandemia, acabou sendo naquela época que eu pensei, dane-se o resto, eu acabei focando nos negócios que eu gostava, focando em questão de música que eu gostava, comecei ilusionismo a praticar, que foi um negócio que me deu ânimo, assim, tipo... Até conheci muita gente por causa disso e tal. Até acabei aprendendo a conversar, mas acho que esse negócio de praticar mágica, uns truques assim com o pessoal pra dar uma brincada, acabou me ensinando a conversar mais, a falar mais. Eu acabei entrando na comissão de formatura esse ano, né, onde eu conheci a Júlia, foi divertido. É legal. E bom, acho que foi isso, foi uma experiência boa aqui no Ismael, conheci bastante gente, muita gente que eu conheci no sexto ano tá aqui até hoje, teve gente que eu conheci mais recentemente, mas... Cada um trilha seu caminho, tem gente que permanece... A gente trilha nosso caminho, mas às vezes continua junto. E às vezes as pessoas saem da escola, mas a gente continua falando, isso é muito legal. Às vezes eu encontro gente, sei lá, até no curso que eu fazia, encontrava gente que estudava na mesma sala que eu. E aquela coisa, não era amiga daquela pessoa, mas fiquei, porque a vida acaba dando continua. uma chance, né? Acaba dando uma chance e é muito O mundo legal. é pequeno, o mundo é muito pequeno. Você anda pelo Taboão, você vai encontrar todo mundo. E isso Verdade. é muito legal. Nossa, pra caramba. É o que você falou no começo do podcast, a gente estuda aqui desde sexto ano, eu nunca tinha te visto nos corredores, por exemplo, a gente nunca tinha conversado até esse ano. Exatamente. Muito provavelmente tem alguém que estuda aqui nesse ano que eu não faço ideia de quem seja essa Provavelmente. pessoa. Muito provavelmente. É interessante essa questão.
Mas a gente traz de novo esse tópico de que, pela minha experiência, porque eu também não estudei em outras escolas, eu só conheço o Ismael, mas eu tenho a impressão que o Ismael é uma escola realmente muito acolhedora, porque eu tenho amigos que saíram do Ismael e falam, eu sinto muita saudade, um amigo meu inclusive, e realmente eu acho que perto de outras escolas, pelo que a gente escuta por aí, Ismael é realmente uma escola boa. Uma qualidade legal, né? É bem legal, as pessoas, acho que o mais importante do Ismael é quando acho que as pessoas são mais muito tranquilas. Quanto tempo não acontece uma briga aqui? Mas em todo lugar, né? Mas é difícil acontecer, porque as pessoas são bem, muito tranquilas. é que é bem tranquilo, é bem legal. Sempre tem que ter uma bagunça de vez em quando, né? Pra animar a escola, Às vezes dá senão... saudade de uma baguncinha. Às vezes fica muito monótono, né? Aí fica a situação que caiu. Mas é um negócio que acho que... Uma boa escola é legal. Eu gosto das pessoas que eu converso hoje em dia. Vocês são exemplos, por exemplo. Acho que foi uma boa experiência assim. A gente tá no último ano agora, pensando... Isso aqui mesmo vai acabar virando uma lembrança pra gente. Porque a ideia é que a gente não pare depois da escola, mas acaba virando uma lembrança, assim, uma retrospectiva pra gente, então tipo... A pessoa viraliza, a gente começa a trabalhar com isso, vai ser muito legal. Ou na dúvida a gente mostra pra família depois, Não mas alguém vai ver. Não é esse o objetivo, mas trazendo isso de volta também, a gente tá no terceiro ano, né? Nós somos do terceiro B e eu quero perguntar como que é, aprofundar mais como é estar no terceiro pra vocês. Isso assusta vocês, saberem que tá no último ano? É tranquilo? Vocês estão aproveitando da maneira que gostariam? Participando dos tropes? Cara, por favor. Nossa, demais. Vou cobrar, hein? Sou da comissão. É uma sensação boa, na minha opinião. É uma sensação boa de estar acabando a escola, muitos anos aí, correndo atrás e, mano, assim, querendo ou não, velho, é estressante. Muitas vezes é estressante. Então, tá acabando, é bom. E eu tô tentando aproveitar ao máximo esse último ano, porque eu pelo menos tô achando que tá sendo bem mais tranquilo em questão de matéria, essas coisas, mas também não tá sendo porque a gente tem que correr atrás de Enem, né? Plataforma, tem que fazer vestibular, essas coisas. Mas no sentido de ambiente aqui da escola, tô tentando participar do máximo de trotes que eu posso, do máximo de coisa. Por exemplo, esse ano eu fui pra minha primeira competição de basquete pela escola. Nossa, né? legal. Fui no interescolar. Foi muito legal, mano. Tipo, eu acho que eu não iria se fosse outros anos, mas esse ano, além de eu estar aproveitando, como eu disse, né, eu tô me soltando mais. Então ter jogado no interescolar foi muito legal, foi uma experiência, mano, muito boa, tipo, os treinos foram legais, o dia lá foi legal, por mais que a gente tenha perdido o segundo jogo, foi uma resenha muito legal, a gente brincou com o adversário também, foi muito legal. E vou participar aí do Interclasse também. Tô tentando participar de o máximo de coisas que tá dando, mano. Esse podcast mesmo aí é uma coisa muito diferenciada. E eu acho que dá pra aproveitar bastante o tempo fazendo essas coisas, cara. É uma coisa que às vezes até tipo te dá experiência, né? Talvez de depois se a escola continuar em alguma coisa relacionada a basquete, Sim. Te dá uma chance de conhecer alguma coisa, né? Tipo, experienciar. Você joga basquete, mas nunca tinha participado de um torneio assim. Agora você sabe como é, talvez para participar de outros futuramente. Uma experiência, Exato. né? Dá uma confiança a mais também. Realmente é muito bom, cara. E você, Joãozinho, como tá sendo o seu terceirão? Olha, pra mim tá divertido, honestamente. Eu tô nessa do Vinícius de tentar participar das coisas. Não no esporte, né? Porque ele sabe que eu não presto pra basquete. Mas eu tô nessa, eu tô mais na da música esse ano. Sei lá, eu paro pra pensar que ano que vem tem faculdade, as coisas eu tô tentando aproveitar mais em questão. Mexer bastante com música, essas coisas, tô me divertindo. Eu entrei na comissão com você, É uma experiência tá sendo diferente, divertido. Né? Pra participar de alguma coisa na escola, eu nunca participei muito das atividades aqui. Fala que você levantou a mão só porque ninguém tinha levantado a mão na sala, não foi? Isso é detalhe, eu acabei entrando por falta de pessoal na minha sala. A própria já tinha faltado no dia, então acabou sendo um pouco pela casa, mas acabei gostando, valeu a pena entrar na comissão. Às vezes vale a pena, né? Desafios, né? A gente tem um amigo mesmo que ele entrou como representante da sala sem voto. Mas vamos lembrar. Mas ele sempre quis. Vamos lembrar a longa trajetória desde sexto ano tentando, né? Sempre quis. Eu não sabia ser dessa parte. representante. Eu não sabia, foi bom saber, eu vou parar de encher o saco dele, mais ou menos.
Ele Reduzindo. sempre quis, mano, sempre. E ele nunca conseguiu, é impressionante. Mas esse ano deu certo. Isso que deu certo. Um dia nós trazemos ele aqui no podcast, não pode citar nome, eu acho, mas um dia ele aparece aí. Ele vai fechar o ano com chave de ouro. Sim. Conseguir um objetivo, né? Eu achei legal assim, foi legal pra... Ainda tá sendo, a gente organiza os trotes, a gente tenta unir um pouco o pessoal da sala, mesmo que seja difícil às vezes, a gente aprende a conversar mais, conhecer mais o pessoal ao redor. Foi algo que valeu a pena. Por exemplo, eu conheci a Júlia por causa da comissão, conhece pessoas novas, foi algo divertido, acho que valeu a pena. O terceiro ano tem sido algo legal, assim, uma memória boa que eu vou levar pra Pensa frente. que se você não tivesse entrado na comissão, eu não ia falar com você e eu não ia conhecer você, que não ia conhecer o Vertuan, que isso aqui não ia estar acontecendo agora. E você não estaria assistindo aí de casa. Exatamente. Bom, e pra você, Júlia, como que tá sendo você que disse que queria tentar bastante coisa nova esse ano? Então, eu vou falar, vou ser bem sincera, porque a gente estamos entre amigos aqui também, né? Vai ter gente assistindo, mas enfim. Eu realmente achei que seria diferente o terceiro. Eu achei que a galera ia realmente se animar mais. Ia estar um pouco mais sensível na questão de tentar fazer coisas novas e se animar muito. Porque eu pensei que como é o último ano, a galera ia botar pra quebrar, assim, sabe? Sim. Não tipo sair fazendo coisas erradas, mas aproveitar bem. Era uma possibilidade de acontecer, né? Não vamos negar. Eu não sei se é por conta das salas, mas eu percebo que não é tanto da maneira quanto eu imaginava. O Joãozinho sabe porque eu já passei por alguns perrengues, alguns momentos de raiva, porque eu ficava pensando, não é possível que ninguém queira fazer Tem que nada. manter a calma. Mas agora eu tô realmente refletindo o que vocês estavam falando e refletindo há um tempo atrás também, que às vezes esse é o melhor terceirão que a gente poderia ter. Um terceirão tranquilo, É uma onde galera não tem legal. confusão, Então. onde as pessoas aparentam ser pessoas que estão realmente tentando trilhar os seus caminhos, a maioria, né? E independente se a pessoa participa ou não do trote ou faz ou não alguma coisa, eu acho que, independente se a pessoa gosta ou não, esse terceiro não vai marcar a vida de todo mundo, porque marca a vida das pessoas. O fim de uma era, assim, se a gente parar pra pensar, né? A gente tá aqui... Vai ser um novo capítulo, mano. Completamente diferente. Ano que vem vai virar a página completamente, assim, vai ser completamente diferente. Vai ser muito... A gente tá aqui há 6 anos, né? Sem contar em outras escolas. Porque, vamos supor, a gente, na época que ficamos 2 anos sem frequentar a escola, foi porque ninguém podia frequentar a escola, ninguém podia frequentar nada. Pra mim fez falta, hein? Eu Agora, penso assim. o ano que vem, a gente não vai poder frequentar porque a gente não pode, porque a gente terminou a escola. Sim. E agora a gente tem seguir umas em frente. preocupações, a gente vai ter umas preocupações além da escola, além de só jogar videogame o dia inteiro na época da pandemia, tá ligado? As responsabilidades são maiores, a gente já tem que se preocupar com muita coisa. E é por isso que eu penso muito. Se vai ser muito mais difícil ano que vem, a minha cabeça é que a galera ia aproveitar 100%. Mas cada um é cada um. E cada um tá aproveitando da maneira que pode. Eu mesmo tenho sempre participado dos trotes da maneira que eu posso, organizar o que eu consigo, porque como a gente é da comissão, a gente tem uma responsabilidade. A gente tem que, se a gente não animar, imagina o resto do pessoal, né? Exatamente. E também se não animar a sala, a gente anima entre os amigos, não é mesmo? Realmente. E realmente a gente vai lembrar disso em qualquer ano da nossa vida. Vai ser uma coisa que marca, né? Igual quando a gente entra aqui na escola, marca, quando a gente sai, vai marcar também. Exato. Eu acho que esse negócio que você falou de o ano que vem ser muito mais difícil, acho que acaba tendo efeito oposto. Acho que é o que desanima o pessoal um pouco. O pessoal, muitos já estão trabalhando, muitos já tem bastante problema. A gente acaba não tendo tanto assim, acho. Aqui na mesa ninguém tá trabalhando ainda, por exemplo, a gente tem... Infelizmente. Tá faltando um emprego. Não por falta de tentativa, né, mas a gente ainda tem tempo pra aproveitar um hobby, pra dar risada com os amigos. Tem gente que tá cansado, tem amigo nosso mesmo que tudo que quer tirar um cochilo no meio da aula por causa do trabalho, então tipo, acaba que às vezes tem efeito inverso, né? As pessoas se preocupam muito com o ano que vem, ou pensam muito que tem que já resolver coisas e acabam não aproveitando, mas acho que até se arrependem depois, assim, tipo, a gente tá fazendo acho que o melhor que pode, tentar levar o melhor de cada dia, não é nem só porque é o último, a gente tem que tentar fazer isso a cada ano, né? Tipo, levar o melhor, porque se a gente for ficar olhando só o pé, a gente não aproveita, assim, A nada. gente precisa de muita experiência também, eu acho que experiência é sempre bom pra tudo. Tem que ter muita experiência até você virar um cientista de tanta experiência que você vai ter, né? Mas é aquela coisa, tudo que a gente puder fazer, a gente vai fazer, eu pelo menos penso assim. E o que eu tenho a perder, mano, criando memória? Tá no último ano do ensino médio, cria memória vergonhosa, zoa com seus amigos. Você pode nem ver eles depois, porque a gente sabe que isso acontece. Você pode ter um melhor amigo, dependendo do curso que a vida tomar,
os caminhos que vocês vão seguir, às vezes vocês nem se vê mais, dependendo. Então não aproveita. Eu fico pasma que muita gente não quer vir na formatura, gente. Veio na formatura, na colação, uma vez de que graça, acontece, né? Vem na formatura, é de graça. Fica aí a propaganda da nossa colaboradora Júlia para a diretoria. Votem em mim. Mas é uma questão assim que eu acho que o pessoal teria que aproveitar mais. Geralmente, formatura você tem... A gente não chegou até no 9º ano, né? Questão da pandemia. A gente provavelmente talvez tenha 2 para quem fizer faculdade. Nesse caso pode ser uma para muita gente. Acho que é uma questão de tentar aproveitar com os amigos, trazer a família aí. Como estrogonofe. Querendo ou não, são 12 anos que a gente tá se esforçando aí pra completar aqui no Ismael. Sim. Tudo que a gente tem estudado, a gente tentou tirar o melhor disso. Acho que é uma questão de ter um fechamento, né? A gente tem um momento final nisso. A gente tenta manter contato com o máximo que tem. Esse podcast mesmo acaba sendo algo que talvez mantenha contato entre a gente. E com outros amigos também, mas tipo, acaba que afasta muito. Talvez seja o último momento com muita gente ali. Então é o que a gente deveria aproveitar, uma última lembrança assim do Ismael. Uma boa história tem um bom final, né? Exatamente. Exato. E história é o que não falta, né? Pra contar aqui. Nossa, a gente quando era criança, acho que todo mundo tem uma história muito engraçada pra falar. Quem me conhece sabe, né? Tá aí mais um tema pra nós fazer, infância. Mais um episódio de podcast. Infância e na nossa vida e no Ismael, porque eu acho que é legal, né? A gente expandir. Realmente. Bom, essa foi a primeira edição do Degradecast. Essa aqui é uma tentativa de trazer visões dos alunos. Nesse caso, tem nós 3, a gente vai estar aqui em todas as edições apresentando, mas a nossa ideia é trazer convidados, alunos aqui do Ismael, para trazerem suas visões, trazerem pensamentos. E a gente vai tentar continuar com isso, teoricamente 1 por semana. Exatamente. Né, é a principal ideia. Toda quinta-feira a gente se une para gravar. Onde vocês podem achar esse podcast? Eu acho que é interessante a gente falar, porque a gente vai fazer isso, né, ao longo do tempo. Sim. Mas a gente pretende postar esse podcast e o vídeo no YouTube. A gente não sabe como funciona para postar no Spotify, mas a princípio seria no YouTube. A gente vai procurar. Sim. A gente pretende fazer um TikTok, um Instagram, redes sociais pro nosso podcast, fazer pequenos cortes, quem sabe botar no perfil do Terceirão, né? Porque querendo ou não, isso aqui é um projeto do Terceirão, não é só nosso. Eu acho Realmente. que não é uma coisa só nossa, assim, sabe? E esse foi o primeiro episódio, o episódio piloto, não é mesmo? É uma apresentação, né, pra gente... Introduzir sobre nós e Teste de câmera, de áudio também, acaba sendo uma tentativa. vai ficar diferente, vai chegar uns tripé aí, vai chegar umas coisas aí, vai ficar legal. Vocês vão ver que vai ficar... Vai melhorar a situação aqui. E bom, é isso. A gente pretende trazer vários temas diferentes. Então, a gente vai falar desde religião, a literatura, arte, cultura pop, cultura geek, RPG, qualquer coisa. Tudo que é... A gente vai falar. A gente vai trazer convidados, pessoas diferentes e alunos para compor a nossa conversa. Acho que é legal lembrar que se alguém ouvir tiver interesse de trazer algo, a pessoa pode vir aqui dar ideia de podcast. Sim, a própria pessoa a gente pode trazer aqui se tiver uma ideia interessante. Terceiro B. Realmente é só vir atrás da gente na sala do terceiro B. E bom, gente, é isso. Obrigado, você ouvinte. E nós somos o Degradecast. A gente vai melhorar o time. É isso, tchau, tchau. Degradecast.